E bom, como funcionam os dividendos? Vamos usar um exemplo aqui? Vem comigo, agora eu preciso da atenção de vocês. Eu sei que eu estou falando igual uma matraca, tem 22 minutos sem parar, mas agora eu preciso daquele momento em que vocês foquem em mim aqui um pouquinho. Sei que vocês têm as atividades aí na casa de vocês, os filhos, a janta, né? Mas agora eu preciso da atenção de vocês. Como funciona com os dividendos em uma estratégia com ações? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma carteira com 5 ações e elas têm pesos iguais na minha carteira. Então, a ação A, B, C, D, E, elas têm o mesmo peso na carteira. Só que uma paga 7% de dividendo, outro paga 5%, outro paga 8%, outro paga 6%, outro paga 6%. Isso de porcento de dividendo ao ano, tá? Quanto que essa minha carteira rende, então, de dividendo? Eu tenho que calcular uma média. Bom, de uma empresa eu ganho 7, do outro eu ganho 5, do outro eu ganho 8, do outro eu ganho 6, do outro eu ganho 6. Então, eu vou somar tudo isso, vai dar 32. E eu divido por 5 por quê? Porque são 5 empresas, né? É uma média, igual a média da escola. Eu fiz 2 provas, eu somo as duas e divido por 2. Por que dividir por 2? Porque são 2 provas. Se fosse 3 provas, dividia por 3. Aqui, mesma coisa, eu somo 5 e divido por 5. Então, essa minha carteira de dividendos rende 6,4. Mas para ter essa carteira de dividendos aqui, eu tive que escolher a ação A, escolher a ação B, escolher a ação C, escolher a ação D e escolher a ação E. Eu escolhi empresas que pagam dividendo. Eu escolhi. Por isso que tem a empresa que paga 7, 5, 6, 6, 8. Certo? Então, veja, isso é um exemplo de uma estratégia de dividendos que vocês aplicam. Vocês têm várias ações que pagam 7, pagam 8, pagam 9% de dividendo. Essa é a nossa famosa carteira de dividendos. Você recebe um ganho por ano só de renda passiva, sem contar a valorização que você pode ter com as ações. E como funciona quando você compra um ETF? Vamos supor que você compra um ETF e lá dentro dele tem 50 ações. Só que agora, como você não está escolhendo as ações, tem 50 ações ali de todo tipo que você pode imaginar. Tem 30 que não pagam dividendo, ou seja, elas não distribuem dinheiro para os acionistas, elas podem ser lucrativas, podem ter crescimento, mas elas reinvestem todo o dinheiro que elas ganham. Então elas não distribuem para os donos e para os sócios. Era o caso da Apple a vida inteira. Faz poucos anos que a Apple paga dividendo, por exemplo, porque ela reinvestia tudo, tentava fazer mais pesquisas para lançar um melhor aparelho, etc. Aí chegou um momento que ela começou a ganhar tanto dinheiro que ela começou a distribuir. Mas, ou seja, no mundo, mais da metade das empresas que existem não pagam dividendos. Talvez vocês estejam enviesados pensando, pô, a carteira do Michael paga lá dividendo, estou recebendo os dividendos. Toda empresa paga dividendo. Não. Uns 60% das empresas não pagam dividendo. Elas reinvestem tudo que ganham. Então, se eu compro um ETF, vão ter ali dentro, porque eu não posso escolher. Quando eu compro um ETF, tem 50 empresas já ali dentro. Não sou eu que escolho essas empresas. Por isso que se chama investimento passivo. Então, vão ter 30 que não pagam nada, vai ser zero. 10 que pagam 2%, 5 que pagam 4% e 5 que pagam 8%, por exemplo. Quanto de dividendo eu vou receber desse ETF? Aí eu tenho que calcular uma média ponderada, né? Eu tenho 30 ações que pagam 0, 10 ações que pagam 2, 5 ações que pagam 4 e 5 ações que pagam 8. Né? Então ali eu tenho uma conta de multiplicação entre a quantidade e quanto elas pagam, e eu divido isso por 50 porque esse ETF tem 50 ações. Vocês vão descobrir então que esse ETF paga 1,6% de dividendo ao ano. E essa é a média que os ETFs pagam de dividendo, 1,6% ao ano. Porque vão ter muitas ações ali dentro que não pagam dividendo e outras que pagam. Então, quando eu vou fazer na média ali, vai ficar entre 1% e 2%. Essa é a média para a maior parte dos ETFs a dividendo. Ok? Entre 1% e 2% de dividendo ao ano. Então, para eu receber renda passiva com ETF, eu preciso vender os meus ETFs daqui 20 anos, ou 25 anos, ou 30 anos. Se eu quiser usar esse dinheiro, eu preciso vender eles. Já com as ações, você recebe a renda passiva sem precisar vender elas. Por quê? Os ETFs te dão 1, 2% de dividendo. Isso não é muita coisa. Então, você vai ter que vender ele com lucro, usar o crescimento dele para pegar o dinheiro. Já com ações, você não precisa vender, porque elas te geram a renda passiva. As ações são como uma casa que te paga aluguel. Você não precisa vender a casa para receber o aluguel. Os ETFs são como vários terrenos que você comprou. Você comprou um loteamento.
um loteamento que está quase todo ali ainda vazio, com algumas casas. Você recebe um dividendo tímido ali, mas você vai ganhar com a valorização desses lotes, quando a região começar a se valorizar. Então, ETFs você ganha com valorização, as ações você ganha com... Na verdade, ó, deixa eu não misturar na cabeça de vocês. Tanto com ETF quanto com ações, vocês ganham com dividendos e ganham com a valorização. Só que pelo próprio cálculo que eu mostrei para vocês aqui, nos ETFs vocês não devem esperar dividendo elevado, porque tem várias empresas que nem pagam dividendo dentro de um ETF. Então, um ETF vai ganhar sim 1, 2% de dividendo. Significa que o seu ganho vai vir do crescimento que ele tem, da valorização. Já com as ações, você vai ganhar com os dividendos e com a valorização. Também, você pode ganhar com as duas coisas. Só que como a gente escolhe as ações, a gente pode escolher ações que pagam 7, 8, 9, 10%. Então, só de dividendo, a gente pode receber esses 7, 8%. Beleza? Mas lembrando que como a gente escolhe nossas ações, a gente tem mais risco. Porque em vez de comprar 50 ações ou 500, a gente está concentrando em 10, 12, 15. Certo? Então vamos lá. Atenção, ETF é uma maneira mais fácil de diversificar. Afinal, você compra uma cesta e beleza, não precisa analisar nada. Quando você vai aumentando o seu capital, é importante você diversificar. E um ETF é uma boa solução para você diversificar. E existem alguns países que vocês aí moram que favorecem os ETFs porque tem zero imposto sobre o ganho, zero imposto sobre o lucro, ou quase zero. Luxemburgo, Suíça, Bélgica e França dentro do PA. Mas se você compra um ETF dentro do PA e vende ele com lucro, você paga zero imposto sobre o dividendo. Em Luxemburgo, Suíça e Bélgica são países que têm imposto sobre o dividendo imposto sobre o lucro, desculpa, muito baixo. Tá? Na Bélgica, por exemplo, você comprou um ETF por 100 e você vendeu ele por 200, os 200 ficam no teu bolso. Zero imposto sobre o lucro. Tá? Luxemburgo também tem taxa próxima de zero, depende do seu status. Suíça também. Tá? Então tem alguns países que favorecem você investir em ETF. O investimento em ETF é contínuo e sem pausa todos os meses. Se eu te recomendei comprar um ETF quando eu mandei análise para você, você vai comprar ele naquele peso que eu te enviei todos os meses sem falhar. Não tem o que analisar, não tem que ver se nesse mês eu invisto mais nele ou menos. É aquela mesma porcentagem todos os meses, porque você está investindo numa média do mercado.